Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Esse aqui é o quarto bloco do nosso estudo sobre educação cristã. Os pais da igreja idealizaram a educação para que pudesse alcançar o magistério, a formação do clero, a formação dos sacerdotes. Só que a grande parte da comunidade cristã no mundo, quer dizer, os cristãos do dia a dia, não tinham o mesmo acesso à educação. A igreja, ela se organizou e ela organizou o seu sacerdócio e ela se preocupou em oferecer educação através dos monastérios, através dos conventos, para quem estivesse ali. Mas para a grande cristandade, não houve assim nenhuma iniciativa realmente efetiva e eficaz para oferecer educação. A igreja passou toda a Idade Média, concentrada na filosofia e na teologia, lá nos mosteiros, lá nos monastérios, lá nos conventos, nas abadias. Mas ela não se concentrou em criar as escolas para poder alfabetizar os crentes do mundo inteiro, os cristãos do mundo inteiro, até que eclodiu a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela eclodiu justamente por quê? Porque os renascentistas, aquele pessoal das letras, os importadores de cultura, esses renascentistas, eles trouxeram de volta o ideal da universidade. O que é a universidade? É o estudo das coisas do mundo, não somente da teologia, não somente da filosofia, como também da alquimia, que vai se transformar em química, e da física, conforme já ensinava lá o Aristóteles, junto com outras ciências mundanas, isto é, universais. Surgem as universidades e assim pensadores de outras culturas, que não eram apenas católicos, mas também eles eram comerciantes, eles eram governantes, eles eram gente rica. Esse pessoal vai trazer o ideal da Idade Moderna. Vai terminar a Idade Média, surge a Reforma Protestante, começa a Idade Moderna, junto com a Idade Moderna vem o Renascimento ou Renascentismo, daqui a pouco vai surgir o Iluminismo, e no Iluminismo o importante é que você tenha a razão para ditar o seu comportamento, e não a fé. A fé, ela é tida como sendo algo obscuro, mitológico, capturado pela igreja, uma manipulação das consciências. Enquanto que no iluminismo, através da ciência, é possível que os homens eles saiam do seu primitivismo medieval e vão para a era das luzes, a era da razão, a era da ciência. Realmente foi muito importante o surgimento da escola na Idade Moderna. As universidades já são criações lá do final da Idade Média. Mas aí as escolas elas vão pulverizar, quer dizer, trazer o conhecimento acadêmico ao nível dos meninos do dia a dia. E aí eu estou falando da Europa antiga, também do velho mundo. Vou ter que correr um pouco para a gente chegar aqui nos nossos dias, mas é só para a gente entender que vão surgir ali os educadores do modernismo, trazendo o ideal da educação para todos. Começando, logicamente, com as elites, com os ricos, com os donos do dinheiro, até chegar em nós e na educação pública financiada pelo Estado, pelo governo, ou custeada pelo Estado e governo, com base nos impostos que vai recolher dos cidadãos. Aí surge o ideal republicano. Quer dizer, no ideal republicano, o Estado pertence ao povo. Não à monarquia, não aos reis, mas ao povo. E no ideal republicano, o povo deve ser educado. Educado para quê? Bom, educado para se tornar um excelente cidadão, um empreendedor, o dono do negócio. Aquele que tira da terra o produto e leva até a mesa do consumidor, isso através de uma logística industrial. Justamente nessa idade chamada Idade Moderna é que vai surgir a primeira revolução industrial,
Aí depois vamos evoluindo para a segunda revolução industrial. E aí nos nossos dias, os sociólogos, os estudiosos, estão dizendo que nós estamos participando da quarta revolução industrial, que é justamente essa convivência que você e eu estamos tendo com as tecnologias. Tecnologias do espaço virtual, tecnologias da comunicação, tecnologias da informação. Tudo agora é tecnológico, não somente robótico, mas eletrônico. Não somente eletrônico, mas virtual também. Essa quarta revolução industrial, ela nos colocou em contato com a energia nuclear. Ela nos colocou em contato com a energia atômica. Ela nos colocou em contato com as guerras, guerras químicas, guerras biológicas, armas bacteriológicas, guerras virtuais. Nós estamos vivendo num tempo muito diferente. É a quarta revolução industrial e a educação, neste exato momento, está voltado justamente a formar as pessoas para o convívio com as máquinas. Você acessa a internet, todos os seus dados já estão ali disponibilizados e o robô, que é a inteligência artificial, ele faz os testes, as sondagens para verificar se é você mesmo. Você já guarneceu a internet com as suas fotos, já guarneceu a internet com os seus perfis, já guarneceu a internet com o seu timbre de voz e agora você está sendo reconhecido pela inteligência artificial. Pergunta: o que isso tem a ver com a educação cristã? Bom, é preocupante. É preocupante porque nós temos aí esta educação evoluindo cada vez mais na sociedade secular. É uma realidade para todos nós. E o que a gente percebe é que a igreja ela está se descontextualizando justamente deste cenário. É importante a gente rever aqui que a reforma protestante ela valorizou a volta da Bíblia para a linguagem do homem comum e a centralização da educação cristã nos conteúdos da Bíblia ou nos princípios da Bíblia. Quais seriam esses princípios bíblicos para a educação cristã? A fé. Fé em Deus. Fé em Deus acima de tudo. Fé em Deus somente. Salvação pela graça. Muita graça. Aí vem a graça comum, vem a graça especial, mas sempre graça. E, sobretudo, a Bíblia. A Bíblia como material didático, a Bíblia como livro de fé e prática. A Bíblia como o livro dos livros para que você possa ser educado no caminho da justiça. E é milagroso, deixa eu dizer, é milagroso que a igreja protestante histórica ela tenha conseguido organizar em torno da Bíblia, favorecendo o estudo da Bíblia e por causa da Bíblia, as suas faculdades, universidades, seminários, institutos e escolas. É verdade. Tem muita igreja que não se descuidou da educação. As sociedades bíblicas, elas editam e publicam não somente Bíblia, mas muita literatura. Se proliferou o número de escritores cristãos no mundo inteiro, em todas as matérias, em todos os idiomas, em todas as línguas, sobre todos os assuntos. Você pode hoje ir até uma livraria e ali você vai conseguir, até a preços módicos, mas também a um alto custo, montar uma biblioteca só de literatura cristã, que vai desde a revista devocional de uma denominação até as enciclopédias mais incrementadas que existem. Existem aí cursos que vão levar você para o doutorado. Doutorado em teologia. Você vai ser aí um PhD ou um ThD ou um DD em teologia. O que significa? É que nós já avançamos para muito além das fronteiras do conhecimento somente das Escrituras, que deveria ser suficiente, mas nós estamos também nas cadeiras das universidades e das faculdades e estamos aí, como você vê aqui no nosso currículo, na arqueologia, nós estamos aí na geografia, nós estamos na história, nós estamos aí na antropologia, nós estamos em todos os lugares.
Você lembra que Salomão, ele disse que não há limites para se escrever livros. Não há limites. E que o muito estudar vai acabar trazendo um enfado. Mas você tem que estudar muito para chegar ao enfado. Você tem que fazer a escolha. Conhecimento ou não conhecimento? Qual seria aqui a orientação que eu, como professor, passo para você? Primeiro, que você estude. Estude sempre. Estude bastante. Estude muito. Que você marque as suas formações terminando todo o curso que você começar. Faça cursos de curta duração. Cursos de curta duração. E faça aqueles também empreendimentos de médio prazo. Mas não se esqueça de começar a se preparar para a faculdade de teologia, para que você possa adquirir o conhecimento dos acadêmicos. Precisará estudar, sim, num futuro não muito distante, a língua da Bíblia, a língua em que a Bíblia foi escrita. Você já pode começar fazendo isso aí de maneira autodidática, mas não pode se olvidar de receber as orientações dos especialistas, de gente que se formou. Porque se você tiver que estudar uma gramática de grego, é porque um gramático organizou aquela gramática. Se você tiver que estudar o léxico do hebraico, é porque um linguista estudou para poder escrever aquele léxico, que é obra de muitas mãos e não de uma pessoa só. Você pode pensar, mas em que isso aí tem validade para a minha igreja? A minha igreja é só uma congregação. É uma congregação de poucas pessoas. Muita gente ali até é iletrado. A grande maioria de trabalhadores ali do dia a dia, até assalariados. Não vai fazer diferença para eles se eu for DD em teologia, THD em teologia, PhD em teologia. Não vai fazer diferença. E é aí que você se engana. Por quê? Porque você vai fazer os seus préstimos de serviços para a Igreja de Deus em todas as camadas. Você vai organizar a sua escola bíblica dominical. Você vai organizar o teu seminário. Você vai entrar em contato com outros professores, gente formada igual você. Você vai montar ali um conselho de professores. Você vai pensar as doutrinas da Bíblia em várias camadas, em várias dimensões. Vai crescer em conhecimento e, consequentemente, em piedade. Você lembra o que disse o apóstolo Pedro? Que nós temos que acrescentar conhecimento junto com a nossa piedade. E temos que acrescentar virtude junto com o conhecimento e também a piedade. Você vai aumentar em conhecimento, vai crescer na graça do Senhor Jesus e vai ensinar a sua cristandade, desde a tenra infância até a velhice, o valor das sagradas letras. Quando você estiver ali montando a sua escola, conte com os profissionais da educação, gente que a academia está preparando. Procure saber quais são os pedagogos e pedagogas que tem, psicopedagogas e psicopedagogas que tem, enfermeiros, dentistas, psicólogos, gente que está voltada aí e que tem alguma formação. Você vai poder ampliar o seu currículo educacional para oferecer para a sua comunidade. Olha só que algo maravilhoso. Como nós sabemos, a educação ela custa caro, mas você pode fazer um trabalho social. Você pode ter as duas frentes, oferecendo uma educação paga e uma educação comunitária, com a mesma qualidade. É óbvio, você não pode oferecer o inferior porque é de graça e o superior porque é pago. Mas é importante que você sempre mantenha a piedade. Ora, existe uma filosofia para a educação cristã, tá bem? E a filosofia para a educação cristã é de que se nós passarmos a educar o menino no caminho em que ele deve andar, mesmo quando ele for velho, não se desviará dele. Não é um princípio nosso, é das Escrituras. Nós queremos homens e mulheres de bem, fazendo o bem, buscando o bem e ensinando o bem. Para que naquilo que a gente faça, a gente seja bom e haja bondade naquilo que nós fazemos. A filosofia da educação cristã ela tem seus princípios na Bíblia. E na Bíblia cristã, na Bíblia onde Jesus e os apóstolos falaram. Falaram o quê? Falaram sobre tudo. Falaram muito. Tem muito conteúdo ali. Não significa que você vai ficar só com as disciplinas bíblicas. Por quê?
Porque a igreja, ela pode muito bem fazer uso das ciências naturais dos homens. Lógico, passando pela devida depuração do evangelho. Ou seja, tutoria do evangelho, mentoração do evangelho. Vai nos ensinar a não fazer as acepções de pessoas. Como seria bom se nós tivéssemos pessoas de outras culturas que não são cristãos estudando conosco. Eu mesmo já tive a oportunidade, não por muito tempo, por algum tempo, de ser recepcionado em uma sinagoga e também ser recepcionado em uma mesquita. Vocês acreditam que eles abriram as portas para um não-judeu, para um não-muçulmano, para que eu pudesse aprender um pouco do hebraico e um pouco do árabe entre eles? Como não tinha muito tempo de dar continuidade aos estudos, eu só tive algumas noções elementares. O mesmo pode acontecer com a igreja e até melhor. E por quê? Porque nós não vamos ensinar nem o árabe e nem o grego ou o hebraico. O que é que nós vamos ensinar? A princípio, a Bíblia em bom português e todos os princípios da ética. Ou será que a gente não pode ensinar a ética? Todos os princípios da cosmologia, isto é, aquilo que é ensinado na geografia. Falando de geografia, nós vamos poder falar de geopolítica, o que acontece nas nações, nessa demanda de disputa de poder. Você pode ensinar muito sobre muitas coisas. Conte com as nossas professoras, os nossos professores, essa gente de Deus que só precisa de uma oportunidade para espalhar o bom conhecimento. Bom, não se esqueça de que existe uma metodologia na educação. A ideia da metodologia também é uma conquista da idade moderna. Vai surgir um filósofo chamado René Descartes, é da onde vem a palavra cartesiano, tá bem? Pensamento cartesiano. Aí o René Descartes, ele escreveu um pequeno livro chamado O Discurso do Método. Um pequeno livro. E o que é o discurso do método? É o René Descartes dizendo que nós precisamos primeiro ter um conhecimento provisório, para depois chegarmos a um conhecimento efetivo. O que é esse conhecimento provisório? É um conhecimento para o caminho, é um conhecimento para a caminhada. Isso chama-se metodologia. Como que eu faço? Aí Descartes ele diz, pega o inteiro e divide em partes. Quantas partes? Ora, quantas forem necessárias. Vamos aqui pegar 4 blocos, vamos dividir os 4 blocos e depois cada bloco em blocos menores. Como que eu faço? Bom, você vai pegar o inteiro, aí você divide. Exemplo, só exemplo. Teologia. Teologia é o inteiro. Para você ficar bem sabidão aí do que a gente vai falar. O curso básico em teologia, ele é um inteiro. Aí nós pegamos esse inteiro e nós dividimos ele em disciplinas. Aí você começa lá, o primeiro bloco, o segundo bloco, o terceiro bloco, o quarto bloco. Ao longo de aproximadamente aí uns 2 anos, se você estudar uma disciplina por mês, você vai ter aí o curso básico em teologia, dividido em blocos. Agora, cada disciplina dividida também em 4 aulas que são oferecidas para você. Além das 4 aulas, o material didático, o livro-texto. Além do livro-texto, a plataforma do Instituto, onde você acessa, recebe todo o seu material e entra em contato com o Instituto para receber melhores orientações pedagógicas e, se necessário, alguma tutoria. Isso chama-se metodologia. É o método, é o passo a passo. A palavra método significa o caminho cortado em metas, em metade. Ao invés de você fazer a caminhada inteira, você vai até metade, para, descansa, depois você vai à outra metade. Metodologia. E no caso da metodologia, você vai observar. Vamos aqui pegar o exemplo de uma escola bíblica dominical, que é muito comum, é muito conhecida. Metodologia, você cria lá as salas de aula, aí você vai colocar um material didático específico para as crianças, outro específico para os adolescentes,
outro específico para os jovens e outro específico para os adultos, outro específico para a sala dos obreiros, né, dos trabalhadores. Bom, se não for suficiente isso aí você monta um segundo grau, você monta um seminário. Aí no seminário dá a formação teológica. Lá na formação teológica, por metodologias adaptadas, curso básico, curso médio, curso por extensão, curso de formação em curta duração, curso bacharel em teologia. Você vai trabalhando as metodologias, para que assim todos possam ser educados, todos possam ser alcançados, todos possam ser instruídos. Esta é a filosofia da educação cristã. Bom, lá no começo nós falamos que existiam os sofistas, que cobravam pelo conhecimento que eles vendiam. Como que fica isso? Bom, existe uma profissionalização do educador. O educador, quando ele se dedica full time, o tempo todo, à carreira educacional, sim, ele percebe um salário. Ele trabalha por salário. Mas a gente sabe que não tem salário que possa pagar o conhecimento de um professor. Conhecimento não tem preço. A gente costuma dizer que conhecimento não ocupa espaço. Mas é muito importante você valorizar o professor, e por isso que o apóstolo Paulo fala que aqueles presbíteros que trabalham com o departamento do ensino, o ministério do ensino, precisam receber duplicada honra, salário. O apóstolo Paulo volta ao tema e diz: aquele que recebe instrução, o instruído, deve repartir de todos os seus bens com aquele que o instrui, o seu professor. Toma cuidado com a educação, que ela é somente gratuita, ou melhor, deixa eu melhorar aqui. Toma cuidado com a educação barata, que ela é barateada. E por quê? Porque muitas vezes ela é apenas uma propaganda, um panfleto, e ela não vale muito a pena. Agora, todo conhecimento é válido. O apóstolo Paulo, que era doutor dos gentios, ele disse: examinem tudo. Aprendam a examinar tudo. O que for bem, o que for para o bem, vocês segurem. Consequentemente, aquilo que não for para o bem, não precisa ser segurado. Existem tantas metodologias, tanto jeito de você ensinar, sabe? Eu, pela bondade e misericórdia do Senhor Jesus, tenho trabalhado na educação e tenho recebido, sabe, uma boa gratificação da parte de Deus quando eu recebo aí um depoimento, um testemunho de alguém que através das aulas melhorou a sua compreensão, o seu conhecimento, o seu comportamento, que não parou só nas primeiras letras, que já são muitas, mas continua avançando na senda do conhecimento. Quando levanta lá o seu diploma e diz: recebi esta formação, sente aquela alegria, dizendo: acabei a carreira e agora estou completando a fé. Que esse seja o seu caso. Nós do Instituto Supera também glorificamos a Deus pela sua vida e esperamos você na próxima disciplina. Sou o professor Rogério de Souza. Esse aqui é o seu curso básico em teologia. Boa leitura, bons estudos, até a próxima disciplina.